O sacerdote é representante do Deus. E a outra sacanagem é que Agamemnon era casado. Como é que ele pega a escrava para namorar a escrava? Homero não fala isso. Ele não fala. Mas todos os gregos sabiam. E a mulher do Agamemnon ficou furiosa. Quando Agamemnon voltou para a Grécia, aconteceu um negócio terrível com ele que eu não vou contar hoje. Mas que Homero conhecia muito bem. Então não é à toa que ele coloca o Agamemnon dizendo, por causa de uma mulher, desrespeitando Deus. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O sacerdote, desrespeitado, humilhado por Agamemnon, vai pedir para o Deus dele, Apolo, para punir os gregos. Apolo vai pedir a Zeus. E Zeus era o... E Zeus, comparando, era que nem Agamemnon, só que para os deuses. Ele era o chefe, ele era o rei dos deuses. Se botasse todos os deuses de um lado, você já brincou de cabo de guerra? Zeus era tão forte, mas tão forte, que você botava todos os deuses de um lado e Zeus do outro, e ele com um braço só puxava e vinha todo mundo. Uma vez fizeram isso. Eles desafiaram Zeus. Zeus falou, pode vir, vem, bota todo mundo aí. Apolo, Dionísio, as deusas todas. E ele puxou com uma mão só e levou todo mundo. Então o pessoal respeitava Zeus. Quando ele não gostava do negócio, ele mandava logo um raio. Pegava logo fogo nas coisas. Zeus era justo, mas o couro comia quando o negócio não estava legal. Apolo então pede ajuda a Zeus. E Zeus libera para Apolo. Pode mandar peste, pode mandar doença. Então os gregos estavam morrendo de guerra e eles estavam morrendo de doença. Estava uma tristeza só. Ou seja, os gregos estavam perdendo, para traduzir de futebol, estavam perdendo de goleada. Porque Agamemnon estava fazendo um gol contra, que era desrespeitar o Deus. Isso é a maior punição. Então você vê que a gente mal começou na Ilíada, Homero já disse o que veio. Já começou a contar a história do jeito que ele gosta. Os homens têm que respeitar os deuses. Os homens não podem se achar iguais aos deuses. Os homens não podem se achar superpoderosos. Os homens não podem ignorar o pedido de outros homens. Não podem ser impiedosos. Não podem ser violentos. Não podem ser arbitrários. Não podem ser desrespeitadores. Senão eles são punidos pelos deuses. É isso que o Homero está dizendo. E o que mais vai acontecer? Agora, a gente começou dizendo que Aquiles saiu da guerra. Por que Aquiles vai sair da guerra? Sabe por quê? Porque Agamemnon vai ser pressionado por Aquiles, tá? Para devolver a escrava que ele tinha raptado, que ele tinha feito, a mulher que ele tinha feito de escrava. Ele devolve, mas o que ele faz? Mostrando que Agamemnon era ruim mesmo, né, filho? O que ele faz? Toma aí a escrava de volta, a filha do sacerdote de Apolo. Toma aí. Isso é um livro meu que eu vou te dar aqui. Se chama Guerra na Grécia Antiga. Tem a história da Guerra de Troia aí. É para você, depois eu autografo. Lembrando que o Felipe chegou aqui espontaneamente. Estava ali jantando. Ele veio aqui em cima ver o que era. Nós falamos que era aula de Grécia Antiga. Eu pedi licença à mãe dele, ele quis assistir. Tá? Isso não é nada armado. Só se for armado pelos deuses. Para quem acreditar neles. Então o que acontece? Agamemnon devolve a mulher, tá? Toma aí, sacerdote, leva aí. Em compensação, o que ele faz? Me dá aqui a tua escrava, Aquiles. Aquiles fica furioso. Mas o que Aquiles faz? Ele respeita o chefe era Agamemnon. Então o que ele faz? Pois não, senhora. Boa noite. Pode sentar aí, dona Maria, por favor. O que Aquiles faz? Ele não pode ir contra Agamemnon. Porque Agamemnon é o chefe do exército grego. Não por ser Agamemnon, mas por respeitar o exército grego, por respeitar a Grécia. É um presente que eu dei para o Felipe, é um livrinho meu, de muitos anos atrás, que tem a história da Guerra de Troia aí. A senhora pode ler e pode contar de novo para ele se quiser. Ou ele mesmo pode ler, né, filho? Já sabe ler, né? Então o que acontece? Aquiles fica furioso. E o que ele faz? Não faz nada. Ele faz uma coisa que é utilizada há 3.000 anos atrás e que é um mecanismo poderoso daqueles que são subordinados. Sabe o que é ser subordinado? É ser mandado por alguém. Sabe o que ele faz, basicamente? Olha só, o que era Homero, 3.000 anos antes do momento que a gente está vivendo. Ele cruza os braços, ele entra em greve. A greve é um direito do trabalhador. Há 3.000 anos, já está na Ilíada. Ele entra em greve e fala, eu fui desrespeitado, eu não vou mais lutar. Só isso.
Ele não bate em Agamemnon, ele não se bandeia para o lado dos troianos, ele não trai a Grécia, mas ele diz, eu não luto mais. Com um chefe desse mandando em mim, eu não aceito. Eu não luto mais. E era verdade, porque Agamemnon era o chefe do exército, porque ele tinha um exército mais poderoso. Ele era o rei de Micenas. Mas quem era o grande herói mesmo, grego, era Aquiles. Aquiles, ele era meio super-herói, eu falei para você, né, filho? O que acontecia? Aquiles chegava no campo de batalha e ele fazia assim. Ah! Vocês se assustaram. Mas isso que foi o grito de Marcos ao vivo. Se fosse o grito de Aquiles, o exército troiano todo saía fugido, correndo, que nem, sei lá, você já pisou assim, e viu quando tem uma porção de barata, você pisa e elas ficam com medo de você e vão embora? O exército troiano era assim, fugia que nem barata. Bastava Aquiles chegar no campo de batalha e ele era reconhecido pela armadura dele. A armadura dele era toda trabalhada, ela brilhava ao céu. Chegava aquele guerreiro totalmente preparado para a guerra, só a pisada dele, o grito dele, o exército troiano já fugia. Quando você tira Aquiles, o que acontece? Quando o camisa 10 do seu time sai, quando o melhor jogador do seu time sai, ora, o outro time vem para cima do seu time, não é isso? Foi o que aconteceu. Os troianos vieram para cima do exército grego. E eles começaram a matar. Porque os troianos também tinham camisa 10. O camisa 10 deles se chamava Heitor. O nome Heitor é um nome muito bonito. Porque Heitor significa aquele que sustenta a cidade. Eu vou contar um segredo para você. Todo mundo pensa que o herói da Ilíada é Aquiles. Não é. O herói da Ilíada é Heitor. A Ilíada começa com a fúria de Aquiles. Mas ela termina com o funeral honrando Heitor. Heitor, que tinha um epíteto, era chamado, como se fosse um apelido, era chamado Heitor Domador de Cavalos. Heitor é aquele que sustenta a cidade. Heitor, ao contrário de Aquiles, era um homem. E ele vai enfrentar Aquiles, o que não tinha condição. Um homem enfrentar um semideus era uma covardia. Ainda por cima, Aquiles vai receber ajuda dos deuses, que os deuses se dividiam em dois lados. Uns torciam para os gregos e outros torciam para os troianos. Os deuses de gregos e troianos eram os mesmos, né? Que nem eu falei para você. Rubro-negros e vascaínos são a mesma coisa. Somos todos seres humanos. Pode ser que naquela hora a gente seja rival, mas depois e sempre nós somos irmãos. É essa a lição de Homero. Ele vai ter uma hora que no meio da grande batalha, ele fala do chão encharcado de sangue. E aí ele pergunta para o seu ouvinte, já que Homero cantava. Ele cantava. E ele cantando pergunta, e aí, e agora? Me digam, qual é o sangue grego, qual é o sangue troiano? O que ele está querendo dizer com isso? O sangue deles é igual. Chamar de grego, chamar de troiano, chamar de vascaíno, chamar de rubro-negro, todas essas etiquetas que a gente tenta diferenciar as pessoas, homem, mulher, homossexual, heterossexual, rico, pobre, esquerda, direita, tudo isso não vale nada perto do fato mais importante, que é nós somos todos seres humanos. Homero já sabia disso. Se furar o meu braço, o seu não vamos furar, né, Felipe? Mas se furar o braço dele, se furar o braço do Léo, tá certo? Se furar o braço ali do nosso amigo vascaíno, Rafael, o sangue dele não vai sair com a cruz de Malta. Nem o meu vai sair sangue de urubu. Vai sair o mesmo sangue, tá? Da mesma cor. O mesmo sangue humano. Homero quer contar isso. Ele conta uma história rocambolesca, mas ele quer transmitir essa mensagem. Então o que acontece? Aquiles se retira e o camisa 10 de Troia, que é Heitor, ele começa a matar. E Aquiles tinha um grande amigo. O grande amigo de Aquiles se chamava Pátroclo. E aqui é interessante, porque a palavra, a Grécia era muito especial, foi um momento muito especial da história dos seres humanos. Que foi um momento que os seres humanos começaram a pensar o que era ser um ser humano. O que realmente significa ser humano.
E eles usaram muitos deuses para dizer, nós não somos deuses. A partir de dizer, nós não somos isso, eles diziam, nós somos aquilo. Né? Então, para pensar essa humanidade, Homero se vale desses recursos. E em grego, a palavra filia, que normalmente nós traduzimos por amizade, ela também significa amor. Eu tenho 54 anos, Felipe, e hoje eu sei que amizade e amor são exatamente a mesma coisa. Mas você vai dizer assim, não, mas não é possível, porque você tem a namorada, Felipe? Se tiver, confessa. Pode, não é bonito confessar o amor, não tem. Mas se já tem uma menina assim, não precisa contar para a mamãe e a vovó, faz conta que elas não estão ali. Se já tem uma moça assim, né, que você tem uma certa simpatia, ó, você já disse que sim. Você sabe que não precisava ser uma moça. Você sabe que podia ser um menino. Podia ser. Tem meninos que gostam de meninos. Tem moças que gostam de moças. E tem moças que gostam de meninos e meninos que gostam de moças. Tudo isso existe e tudo isso é humano, tá? Mas vamos dizer, então você gosta de uma moça, tá? Mas você tem amigos meninos? Tem amigos meninos? Você tem amigas meninas? A gente acha que o sentimento que a gente tem por alguém que a gente ama é diferente do sentimento que a gente tem por alguém que tem alguma amizade. Mas eu, aos 54 anos, sei que amor é amizade e amizade é amor. Se você quiser amar uma pessoa sem ser amiga dela, não vai dar certo o teu relacionamento. E os gregos já sabiam disso, que a mesma palavra filia servia para amor e amizade. Era a mesma coisa. Assim como eles usavam a mesma palavra, kalos, para o que era belo e para o que era bom. Porque aquilo que é bom é belo. E ao mesmo tempo aquilo que é belo, que nos agrada, é bom. Então isso já mostrava como é que os gregos pensavam, se você pega a palavra que eles usavam. Então Pátroclo era amigo de Aquiles. Significa dizer que Pátroclo amava Aquiles. Significa dizer que Aquiles amava Pátroclo. Tá? Mas não é que eles namorassem no sentido que a gente convenciona. Não se davam um beijo na boca, não namoravam, não dormiam abraçados, não, mas eles se amavam. Tá certo? Hoje eu posso dizer com tranquilidade, sem medo de etiqueta, eu amo meus amigos. Eu no momento estou solteiro, mas se os deuses acharem por bem que em algum momento eu esteja com uma mulher, porque a minha preferência, pelo menos até o dia de hoje, é por mulheres, pode mudar, eu não tenho problema. Se mudar, se os deuses acharem por bem mudar, eu também mudo, tá? Mas por enquanto, 54 anos tem sido por mulheres, há 40 anos tem sido assim. Então, se eles acharem por bem enviar uma mulher, a primeira coisa que eu vou querer é ser amigo dessa mulher. Porque eu sei hoje, tomando a lição grega, que amizade é tudo. Amizade e amor, eles se confundem. Então Pátroclo amava Aquiles como a gente ama um amigo. E Aquiles amava Pátroclo. Pátroclo não aguentava ver Aquiles em greve e os gregos morrendo. O que ele faz? Ele fala, meu amigo, meu irmão, eu quero lutar. Você não vai lutar, mas eu quero lutar. Eu posso lutar? Aquiles fala, tá bom, é contigo mesmo. Eu não vou lutar, mas se você quer lutar, meu amigo, porque ser amigo é isso. Não é obrigar teu amigo a fazer nada. Teu amigo pode pensar do jeito dele, você pensar do seu jeito, e você continuar amigo dele. Mas só que Pátroclo usa de uma malandragem. Ele fala, Aquiles, é o seguinte, se eu chegar lá no campo de batalha, eu não sou camisa 10, eu não sou tão bom quanto você, certo? Então você me empresta a sua armadura, que eu vou aparecer no campo de batalha, a gente é mais ou menos da mesma altura, eu também sou forte que nem você, eu vou aparecer no campo de batalha como se eu fosse Aquiles, como se eu fosse você, e os troianos vão ficar com medo. Estou contando a história toda da Ilíada para você, porque eu não sei se você volta semana que vem, você já é nosso convidado para vir semana que vem, mas não sei se você volta. Então eu vou contar a história toda hoje, pode? Pátroclo chega no campo de batalha e Pátroclo batia um bolão. Ele não era um camisa 10, mas era um camisa 8. E ele começa a matar troianos. Matar, porque Homero mostra mesmo como é que era a guerra. Uma guerra era, né? A guerra é sempre terrível, horrível. Homero não gostava de guerra, mas o pessoal gostava. Então o que ele fazia? Ele dava porque o pessoal gostava. Ele cantava porque o pessoal gostava
para ele poder passar a ideia que ele queria. Você está entendendo? Que nem Pátrico. Bota uma armadura para se fingir, mas ele era outra coisa. Pátrico começa a matar até que chega Heitor. Pátrico era apenas um homem, e Heitor era apenas um homem. Heitor não quer saber. Ele acha até que é Aquiles, mas ele vai para dentro de Pátrico e mata Pátrico. Pátrico fica, tá lá o corpo estendido no chão. Aí Aquiles chora. Aquiles fica muito triste. Ele chora muito, muito. Ele se joga no chão. Ele pega a terra e joga na cabeça dele, fica todo sujo. Ele não quer mais ficar bonito. Porque esses heróis eram bonitos. Os cavalos de Aquiles ficam tão tristes ao ver o dono deles desesperado, que eles armavam aqui. Os cavalos choram. Homero é meio maravilhoso. Tem super-herói, cavalo chora. Tem uma série de coisas que acontecem, eu não posso contar tudo. Eu estou contando só o fio condutor da história. Mas tem coisas maravilhosas em Homero. Bate qualquer desenho animado que você já tenha visto. Aliás, podíamos fazer um desenho animado sensacional sobre isso. Bom, e não o filme vagabundo que fizeram lá com aquele bonitão, como é o nome dele? Do Brad Pitt. Fizeram um filme horrível chamado Troia, trocaram a história toda. Só presta mesmo as pernas do Brad Pitt, como dizia minha mãe. Mas de resto, o filme é uma porcaria, certo? Bom, Pátroclo é morto por Heitor. Aquiles se desespera. Aí Aquiles fala, não, agora não. Eu não vou lutar pelos gregos, eu não vou lutar por Agamenon, mas eu vou lutar pelo meu amigo. Ele parte para o campo de batalha, chega a dar aquele grito, eu não vou repetir o grito, pode ficar tranquilo, só pode ficar tranquilo, também não vou gritar de novo, tá? Ele dá, não vão achar que a gente está matando alguém aqui de verdade. Ele dá de novo aquele grito, os troianos todos fogem. Mas nem todo mundo foge. Heitor estava defendendo a terra dele, a casa dele, a mulher dele, o filho dele. Se Troia caísse, o filho dele ia virar escravo. A mãe dele ia virar escravo. A mulher dele ia virar escravo. Então, ele não quer saber se Aquiles era invencível ou não. Ele vai lá, ele faz o que ele tinha que fazer. É uma coisa que se chama dever, obrigação. Mesmo que você vá perder, não é isso? O Mengão pode estar perdendo. A gente pode saber que é impossível a gente ganhar aquele jogo. Mas a gente tem que lutar os 90 minutos, não é, Felipe? Não é assim? Quando você está perdendo a pelada, você não joga, não interessa se você vai ganhar ou perder, você vai dar o máximo. O Heitor estava assim, defendendo o gol dele, que no caso era Troia. E ele vai enfrentar Aquiles. Não tinha condição dele ganhar. Era uma covardia. Aquiles mata Heitor. Ele não só mata Heitor, na frente de todo mundo em Troia, na arquibancada, que nesse caso não era arquibancada, era os muros de Troia, debruçado para ver aquela batalha. E olha só como Homero é inteligente. Ele não narra a queda de Troia, mas essa cena ela representa, ela é equivalente da guerra de Troia, da derrota de Troia. Todo mundo apavorado vendo Heitor ser morto por Aquiles, como se Heitor fosse, desculpa, mas um garotinho. Garotinho vai para brigar, garotinho para estudar, mas não está na hora da guerra. Então Aquiles mata Heitor, e quando ele olha todo mundo ali assistindo, ele não satisfeito em matar, porque ele desejava não a justiça. A justiça era, matou meu amigo? Eu te mato. Ele não queria justiça. Justiça é uma coisa linda. Ele queria vingança. Ele queria ver os troianos sofrerem. Vingança é muito feio. Então ele pegou Aquiles, pegou o corpo de Heitor, que também era lindo, e arrastou Heitor uma vez pela muralha. E todo mundo em Troia chorando, desesperado. Aquele era a principal defesa de Troia. Eles sabiam que era questão de tempo para os gregos conquistarem Troia. Que eu já te falei pelo episódio do quê? Do cavalo de pau, o famoso presente grego. Ele dá a segunda volta. O corpo de Heitor está arrastando pelo chão. Ele dá a terceira volta. Depois de dar 3 voltas com o corpo de Heitor, ele leva o corpo para o acampamento grego. Tira a armadura. Heitor totalmente nu. Ele chama cada um dos heróis gregos e pede que eles com lança, com espada, com punhal, que eles perfurem o corpo de Heitor, que eles lacerem, que eles cortem,
que eles desfigurem o corpo de Heitor. Aquela beleza do herói troiano ia desaparecer. Só que existem os deuses. E os deuses não achavam isso justo. Então a cada golpe, eu te falei que é um negócio meio desenho animado, que a cada golpe que dava o Heitor, furavam o peito de Heitor, rasgavam o coração de Heitor. Assim que o cara tirava a lança, os deuses iam lá e fechavam o ferimento. Depois rasgavam a perna de Heitor, assim que tirava a lança ou a espada, os deuses curavam o ferimento. O corpo de Heitor continuou belo e perfeito. Era a maneira dos deuses dizerem: Heitor era um homem honrado. Ele perdeu sim, ele morreu sim, mas ele lutou pela coisa certa. Às vezes a gente vai perder, mas a gente vai estar lutando pela coisa certa. Isso é que interessa. Não é ganhar, é lutar pela coisa certa. Se a gente puder ganhar, ótimo, mas muitas vezes a gente vai perder, mas vai perder lutando a luta certa. Bom, o pai de Heitor fica desesperado, porque para honrar Heitor, ele precisava fazer um ritual, ele precisava mostrar aos deuses que ele aceitava a morte do filho, mas ele queria homenagear o filho. Ele queria que todos se lembrassem do filho. E ele queria fazer um funeral de 12 dias. Os gregos eram muito sábios. Eles, ao invés de simplesmente ficar chorando quando morria alguém, eles celebravam a vida dessa pessoa. Porque a gente só sofre pela morte se aquela vida foi significativa. Se a vida não foi significativa, a morte não interessa. A morte nunca interessa, Felipe. O que interessa é a vida. Quando a morte vier, a gente não está mais vivo, então a gente nem sente a morte, não precisa ter medo da morte. A gente tem que ter medo de não viver uma vida que vale a pena. Aí o que acontece? O pai de Heitor, que já era um senhor idoso, que era o rei de Troia, ele sai do acampamento dele, ele cruza o portão da muralha, ele é protegido por uma deusa, que manda uma nuvem e torna ele invisível. Eu falei que era um desenho animado sensacional. Essa deusa torna ele invisível, ele entra no acampamento, ele vai até a barraca de Aquiles, ele chega diante de Aquiles, um homem forte, jovem, mas o assassino do filho, e diz Homero, empresta a sua mão, ele beija as mãos homicidas, a mão que tinha arrastado o corpo, o cadáver do filho dele 3 vezes, ele beija a mão. A coisa mais bonita que tem é a humildade. Ele tem essa humildade. A guerra para ele não importa mais. O fato de ter Aquiles ter matado o filho dele não importa mais. Ele pede a Aquiles: devolve o corpo do meu filho, para que eu possa honrar o meu filho como um herói que ele merece. O corpo que você lembra estava lá intacto. Por que o corpo de Heitor estava intacto? Porque os deuses preservaram assim. Os deuses não deixaram, eles deixaram que Aquiles matasse Heitor, porque isso era justiça. Mas eles não deixaram que Aquiles desfigurasse o corpo de Heitor, porque isso era vingança. E isso estava errado. Ele pede. Aquiles era um herói, guerreiro, todo duro. De início ele não queria devolver o corpo de Heitor. Aí é que vem a grande sacada. Aquiles, eu falei, era um semideus. Ele podia viver eternamente ou não. Olha a coisa que parece desenho animado. Sabe o super-homem que tem a criptonita? Que deixa ele fraco? Aquiles tinha um ponto fraco. Era o calcanhar. Ele só podia morrer se ele tomasse uma flechada no calcanhar. Se o sujeito atravessasse uma lança nele, ele não morria. E ele só podia morrer se ele fosse para a guerra de Troia. E ele vai. Naquele momento que ele diz que ele não vai lutar, ele ia ficar imortal. Ele não ia morrer. Se não fosse na guerra de Troia, ele não ia morrer. Ele ia viver como se fosse um deus. Mas ele sabe que lutando na guerra de Troia, ele ia morrer. Aí Príamo chega para ele e fala o quê? Olha só, Aquiles, eu estou aqui chorando pelo meu filho, como teu pai um dia vai chorar por você. O que Homero está dizendo? É todo mundo igual. Esquece esse negócio de branco, preto, alto, baixo, gordo, magro, mulher, homem, homossexual, heterossexual.
torcedor do Flamengo, do Vasco, paulista, carioca, africano, brasileiro, isso é só etiqueta. É só uma roupa que a gente bota por cima. O que existe é isso aqui, ó. É ser humano. Se furar, sai sangue, o sangue é igual. É isso que Homero está dizendo através dessa história toda rebuscada. Aqui ele chora nessa hora. Ele fica tão emocionado que ele entende que ele tem que devolver o corpo de Heitor. E ele até chega para Príamo e fala: então, janta comigo. Me dá a honra de compartilhar uma refeição comigo. Aí o Príamo fala: não, aí também já é demais, né? Peraí, eu não vim aqui para festa. Devolve o corpo do meu filho, eu sou grato a você e tá tudo bem. Aquiles então permite que Príamo leve o corpo de Heitor, ele leva o corpo para Troia, e a Ilíada termina com esse funeral de Heitor de 12 dias. 12 dias de jogos, de brincadeiras, de disputas, para eles se lembrarem de como Heitor tinha sido um guerreiro maravilhoso e, sobretudo, um homem. Um homem que morreu, mas morreu lutando por eles. A Ilíada, portanto, ela termina com a trégua, que o exército grego, Aquiles, convence o exército grego a conceder uma trégua de 12 dias. Naqueles 12 dias, ninguém vai matar. Naqueles 12 dias, ninguém vai morrer. Porque são 12 dias para celebrar a memória de um homem justo, a memória de um homem que lutou pela sua pátria, para defender a sua pátria. Não mais do que isso. Ele não lutou porque ele gostava de guerra, ele não lutou porque ele gostava de matar, ele não lutou para se vingar de ninguém, ele lutou apenas para se